Olá, boa tarde. Meu nome é Rodrigo. Vou dar uma passada sobre as informações de contabilidade da Braskem de 2017, comparando ele com 2016. Nesse grupo fizeram parte do trabalho eu, o Gerson e o Vinícius. Primeiro passo, a gente vai falar um pouco da apresentação da empresa, modelo do POM, a questão de capacidade de caixa, geração de caixa, comparar a empresa e a performance dela pelo balanço, situa ela no mercado de resinas, ainda passar um pouco da conjuntura e dos KPIs. Para começar, para aqueles que não conhecem, a Braskem é uma empresa de resinas termoplástica. Ela produz principalmente polietileno, polipropileno a partir do nafta, que é um derivado de petróleo. Os produtos dela são utilizados no agronegócio, para borrachas, construção civil. Ela foi criada em 2002, numa junção de várias empresas. Ela, como disse, ela faz a partir do nafta, do gás, etanol, polietilenos de primeira geração principalmente e de segunda geração, que são resinas termoplásticas. Ela é líder na América Latina e vende isso para indústrias nacionais. A empresa está presente no mundo todo, com campos industriais no Brasil, Chile, operações no México muito importantes com polietileno, Estados Unidos, Alemanha, Singapura. Ela tem muita participação global no mercado. Ela funciona da seguinte maneira: ela tem a matriz de insumos dela de nafta, gás, etanol e propeno, e justamente a partir disso ela faz isso vem do petróleo, tá? E aí ela faz a produção de polímeros, biopolímeros e petroquímicos básicos, que é polietileno, polipropileno PVC, eteno, propeno. Isso é interessante para utilização em indústria alimentícia, construção civil, setor automobilístico e tudo isso são matérias-primas para esses setores muito importantes. A composição do capital da Braskem é feita a partir de duas empresas, majoritário é a Odebrecht e depois a Petrobras. Elas têm participação aqui na Braskem. O modelo do POM a gente pode colocar um pouquinho para vocês como é que se comportou o ROI nesse 2016 e 2017. Esse ano o ROI ele veio muito forte justamente pelo lucro líquido recorde de 4 bi 100, ROI de 72%, um ROI muito expressivo. A gente teve uma melhoria justamente ali nos custos de margem, e a margem operacional também veio muito boa, mas principalmente a parte de lucro líquido e lucro operacional também trouxe bastante força para a Braskem. Em relação a 2016, ela teve um ROI negativo, principalmente pela questão do lucro líquido. Ela teve um acordo de leniência de 3 bilhões e 100 milhões, 3 bi 100 ali com o Ministério Público, um acordo de leniência sobre atividades criminosas que envolveram tanto ela, Petrobras, Odebrecht, a Operação Lava Jato. Isso prejudicou muito o ROI da companhia em 2016. A margem operacional também não foi tão boa. Em 2016 foi um ano difícil para o preço do nafta e barril do petróleo. O ROI ficou abaixo também. Você vê que o lucro operacional caiu bastante de um ano para o outro. Quando a gente fala de geração de caixa da empresa, a gente acompanhou justamente o que aconteceu em 2016, que machucou bastante a geração de caixa operacional. A demonstração de fluxo de caixa dela ficou bem abaixo, justamente por causa desse pagamento de acordo de leniência. Uma variação muito forte ali justamente no caixa de operação. Você vê que teve um aumento de quase 40%. Então, receita de vendas menos o custo, e entre as outras despesas operacionais. Então, você vê uma melhoria na gestão de, 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 de eficiência da empresa mesmo. Em relação à atividade de financiamento, ele teve uma queda ali de 8% no caixa líquido. Variação cambial também foi expressiva. Isso se deve justamente à variação do dólar. É uma empresa altamente dolarizada, por ter a matriz no mundo inteiro. Em relação agora ao balanço dela, a gente observou que o caixa dela reduziu
bastante, porque em 2016 era uma estratégia de ela ficar mais líquida possível, com assim, acesso a crédito, justo por conta do acordo de leniência, então ela estava muito líquida. Ela reduziu essa liquidez dela, aumentou a parte de aplicações e de contas a receber. O ativo circulante melhorou um pouquinho, cresceu 7%. Reduziu bastante ali a parte de, de, de como é que se fala? De realizar a longo prazo. Em relação ao passivo da empresa consolidado, a gente fez uma análise e mostrou bastante a redução das provisões, justamente pela essa necessidade de pagar talvez algum acordo, enfim. Isso já foi página virada. Hoje em dia ela tem muito menos dívida, a dívida líquida dela 1,9. Em relação a empréstimos e financiamentos, a gente vê um aumento maior, então ela teve um pouco mais de acesso a crédito. A empresa também teve um aumento no patrimônio líquido que foi muito expressivo, principalmente a questão do lucro que foi gerado ali no final do ano. Então isso melhorou bastante o resultado da Braskem. No setor internacional, o principal player é a Lion Basel, da holandesa. Ela tem ali a liderança do mercado, fez até uma oferta para a Braskem por aquisição. Isso está sendo verificado com a Petrobras aqui internamente, vai ser votado no desinvestimento da Braskem. Então isso vai ser a expectativa que ano que vem talvez essa fusão seja concluída. Na parte interna, produções de de primeira geração, a Braskem A4 que faz parte da Braskem. Já na segunda geração, ela já tem uma competição mais forte com a Dow, com a BASF, Unigel. Solvay também é muito forte e competitivo, mas ela ainda é líder disparado no mercado latino-americano de resinas termoplásticas. Conjuntura esse ano, o barril do petróleo reduziu bastante o preço do barril. O custo de tonelada também está no mercado americano das resinas, cerca de $344 por tonelada. Melhorou bastante a questão de conjuntura para esse ano. A receita dela melhorou também, você vê que teve um aumento substancial de receita. O EBITDA também veio forte, melhorou bastante o EBITDA da empresa, melhorando as suas margens, principalmente a margem EBITDA, a margem líquida também. A liquidez corrente aumentou muito também. O caixa dela perdeu um pouco, mas justamente pela alta liquidez que ela teve em 2016 para passar o olho do furacão. Em relação a gente pode colocar também aqui a contraposição já colocada do ROI. E basicamente é isso. A geração de caixa líquido foi melhor e a empresa está num momento mais positivo. Se ela confirmar essa compra da Lion Basel, ela vai ter uma outra fornecedora de nafta além da Petrobras, então você reduz o seu risco de exposição a um único fornecedor. E isso vai trazer muito mais oxigênio ali para a empresa. Destaque aqui para a margem líquida novamente, ela teve um substancial aumento de um ano para o outro. Riscos dela, na parte regulatória, que é muito importante a sustentabilidade, é uma empresa que lida com produtos que não são tão perecíveis, não são tão biodegradáveis, algumas partes de polietileno sim, mas plástico ainda é visto com grande distância ainda em relação à sustentabilidade, então é um risco que ela tem que ter sempre todas as questões de sanidade ali nas indústrias. Financeiro, a questão de crédito colocado ali pelo risco de imagem dela também, vinculada às empresas que são investigadas em corrupção empresarial. Operacional, complexos industriais requer muita precisão nos procedimentos, porque os acidentes industriais são muito catastróficos para o meio ambiente e colaboradores. E aqui um balanço mais detalhado depois, se houver mais interesse, abrindo de fato as contas, né, não só nos primeiros níveis de contas, para mostrar um pouquinho mais e aprofundar a discussão na Braskem. Então, serve para analisar um pouco mais a fundo as contas da empresa.
aqui o passivo, como variou. Você vê ali a redução de empréstimo, tentou a redução de dívida ali, principalmente em real, empresa que tem alto, caixa alto em dólar. Ah, em relação também, a gente pode colocar aqui o acordo de leniência, enfim, o não circulante. Ah, antigamente a empresa começou a voltar a emitir crédito, você vê isso daqui, ela praticamente não emitiu em 2017, emitiu debêntures aqui. Então isso mostra uma capacidade de volta por cima da empresa. Balanço aqui do patrimônio líquido, destaque para a questão do lucro, que ela teve em 2017. E basicamente é isso, pessoal. Agradeço muito a companhia de vocês e a atenção. Espero que tenha sido satisfatório e tenha elucidado um pouquinho do mercado de resinas. Um ótimo fim de trimestre, bom Natal, boas festas.